Bom dia, pessoal. Aqui é Lucas Limitado e esse vídeo é a sequência do último vídeo, onde a gente fez um mapa interativo usando o Next.js. Nesse vídeo, a gente vai permitir que o usuário entre com um arquivo. Aqui eu estou usando um arquivo disponibilizado pelo governo, que tem dados sobre postos de gasolina de todo o Brasil, com o seu endereço, bandeira, o combustível que ele está vendendo e o preço aplicado em tal data. Esse é o segundo vídeo de uma sequência de 3, onde no próximo vídeo a gente vai desenvolver um aplicativo que, dado uma rota definida pelo usuário, a gente vai permitir que ele veja quais são os melhores postos ou os que têm o combustível que ele selecionar da forma mais barata. Nesse vídeo a gente vai fazer o upload do arquivo e buscar os dados de latitude e longitude do endereço com base em duas APIs, que é o GeoAmplify e o LocationIQ. A gente está usando duas, não teria necessidade, mas é unicamente para caso a confiança da resposta de uma ser muito baixa, ela tem esse critério, né? Ela retorna a confiança que ela tem naquela coordenada com base no seu endereço, e caso ela seja muito baixa, a gente vai usar uma outra API de fallback, beleza? Beleza, passo número 1 vai ser criar nosso aplicativo Next.js e configurar o Postgres para comunicar com ele. Nós vamos usar o Drizzle e o Docker. Eu vou acelerar o vídeo para essa primeira parte ficar um pouco mais dinâmica. Aplicativo criado, vamos dar um cd aqui dentro e abrir ele com o VS Code. Beleza, e agora nós vamos na documentação aqui do Drizzle para configurar tudo certinho. Nós vamos precisar de alguns arquivos aqui, precisaremos no root do projeto esse drizzleconfig.ts. E eu gosto de deixar tudo relacionado ao back-end dentro da pasta lib. Então vai ter a pasta lib, a pasta db, e aí dentro da pasta lib nós vamos ter a pasta schemas, e dentro do schemas nós vamos ter um index.js. E também nós vamos ter um index.js dentro da pasta db. Beleza, aí fica assim, ó, schemas com o index dentro, e o db com o schemas, o folder schemas e o index dentro. Beleza, nós também vamos precisar do ponto .env. E vamos botar aqui as dependências para serem instaladas. Vamos criar a database URL dentro do .env aqui, beleza. E vamos copiar esse código para botar dentro do index, que fica fora do schemas e dentro do db. Vamos lembrar já de exportar isso aqui para a gente conseguir usar no resto da aplicação. Dá um enter aqui para rodar as dependências de desenvolvimento. Beleza. Vamos criar uma tabela. Aí aqui eu vou criar uma tabela to-do. Ela vai ser só para teste, só para a gente ver se está tudo funcionando certinho. Ela vai chamar to-do, to-dos, e vai ter só o ID e o title. Beleza. Para que serve esse index aqui? A gente vai criar um arquivo para cada esquema. Então o ideal é a gente criar um index onde a gente pode exportar todos esses esquemas de uma vez só. Fazendo export star from e aí passando o nome de todos os nossos arquivos. Para que a gente só tem por enquanto esse arquivo, vai ser o to-do. E aí aqui dentro do index que está fora dos esquemas, a gente consegue passar um objeto para essa configuração, que é o esquema. E a gente importa todos eles juntos usando essa nomenclatura aqui. Beleza. E aí agora a nossa aplicação está ciente de como são os nossos esquemas. Beleza? Agora vamos configurar aqui o Drizzle config. Dentro do esquema a gente tem que passar o caminho onde estão os nossos esquemas. Vai estar em app, lib, db,
esquema index. Beleza, agora a gente tem que configurar o nosso Docker Compose. Esse aqui vai ser o nosso Docker Compose, nós vamos usar o PostGIS, e a gente vai ter que criar esse folder que vai ter o arquivo, que o nome do arquivo não faz diferença, vou chamar ele de init.sql, e aqui dentro vai ter a criação, vai estar o ativamento da expansão do Postgres que lida com dados geográficos. Então nós vamos copiar aqui essa função SQL, beleza? Assim, quando o nosso container subir, vai criar o volume que guarda as informações e vai rodar esse comando. Como a gente ativou esse PostGIS, a gente tem que deixar o Drizzle informado dele. Senão, quando a gente tentar rodar nossas migrations, ele vai achar que o esquema representado no código não está sendo igual ao esquema do banco de dados. O que é verdade, porque a gente vai ter essa extensão lá dentro. Aí aqui no Drizzle Config a gente vai ter que rodar, vai ter que botar esse carinha aqui, para ele meio que ignorar essa extensão. E agora está faltando alguma coisa, está faltando só passar a URL aqui. E com base no nosso esquema vai ficar assim. Beleza, deixa eu ver aqui no Drizzle se está faltando alguma coisa. Não, já dá para dar o push para criar o nosso modelo, vai criar a tabela todos ali no nosso banco de dados. Ah tá, eu tenho que subir aqui, claro, o Docker, né? Beleza, subiu. E agora vamos rodar o push. Deu erro, no schema found. Porque aqui está no plural. Vamos tentar de novo. Beleza. Agora eu vou abrir o meu dbeaver, que é uma aplicação para me conectar com o banco de dados e testar se isso aqui está funcionando e se o meu banco de dados foi criado. Eu vou vir aqui em Postgres. O nome do banco, a senha e o usuário são Postgres e o banco de dados é o app. Vamos exibir tudo, que eu prefiro, testar, funcionando. Então agora eu vou entrar e ver se está tudo certinho. Beleza? Conseguimos conectar aqui com o nosso app. E se a gente for expandindo aqui, a gente vai achar nossas tabelas, que tem a tabela que é usada pela extensão e tem a nossa tabela todos com os nossos dois campos que a gente criou. Então, nesse aplicativo, a gente tem o Docker conectado na aplicação usando o Postgres conectado na aplicação usando o Drizzle está configurado, e a gente já tem o Postgres com essa extensão de dados geográficos. Isso só vai ser usado daqui a pouco, mas já é bom deixar tudo configurado. Ok, então vamos agora ver como é que está a cara da aplicação. Vai estar só com o padrão inicial do Next.js e vamos gerar o formulário que vai receber o arquivo, seja ele no formato CSV ou no formato do Excel. Então vou dar um pause no vídeo, aqui a aplicação está funcionando normal, né? E vou voltar explicando só primeiramente a UI do formulário. Aqui a gente está na página inicial, né? Vamos fazer a limpa. E eu criei o componente, chamei ele de import upload form. E eu vou botar ele aqui. E vou pedir para importá-lo. Belezinha. Então aqui a gente já consegue selecionar um arquivo da nossa pasta, né? E a gente tem o botão de import form. Ainda está feio e ainda não faz nada. Inclusive eu vou tirar o estilo aqui desse carinha para ficar melhor e a gente começar do zero. Então, beleza. Então agora a gente vai fazer o arquivo. Ah, não, eu nem expliquei como é que está funcionando, né? Peraí. É basicamente um formulário. Aqui eu já criei a função que ainda não tem nada. E coloquei o label ali com o label não, o input com tipo de file, né? E aí aqui as extensões que ele aceita.
e botei o botão, e é só isso. Então agora a gente vai fazer o seguinte, o usuário vai conseguir selecionar o arquivo, fazer o upload do arquivo. E aí o nosso back-end vai criar um arquivo temporário no disco para armazenar esse arquivo. Porque esse arquivo, o nosso exemplo vai ser com um arquivo muito grande. Então é melhor a gente salvar no disco rígido do que a gente fazer o upload de todo esse arquivo na memória do computador. Numa aplicação profissional que você vai fazer o deploy, geralmente não se faz assim. Geralmente se usa um storage de arquivos, como o S3 ou o R2 do Cloudflare, mas aqui por simplicidade eu vou fazer dessa forma. E no final do vídeo eu vou falar tudo que poderia ser aprimorado nessa aplicação para ser um serviço colocado em produção. Beleza. Aqui eu fiz bastante alteração fora de tela, mas como é tudo parte da mesma feature, por assim dizer, eu acho que assim fica melhor e depois eu só venho explicando como é que funciona. Primeiro vamos ver aqui, né? Eu vou selecionar um arquivo, que vai ser esse revendas IPC não sei do que lá, que é um pedaço de um arquivo que tem os preços da gasolina, né? Que pode ser encontrado nesse site aqui, e aí eu peguei só um recorte desse arquivo, que é bem grande, né? Só para ver se estava tudo funcionando. Aí pego o recorte do arquivo e ele vai inserir todas as linhas com os dados com as informações de venda daquele estabelecimento, né? Eu posso até mostrar aqui como é que funciona o arquivo. Ele tem o CNPJ, a razão social, aí o endereço do posto de gasolina, número, todas as informações aqui que correspondem ao endereço, o que ele está vendendo, se é gás, se é diesel, se é gasolina, blá blá blá, a métrica, né? Porque dependendo do que ele está vendendo muda, e o preço e a data. E aí, vamos ver desde lá do nosso último caso, o que a gente mudou. Deixa eu só mostrar para vocês no Dbeaver os itens salvos, né? Aqui o full price whole, e aí tem aqueles 35 itens lá, né? Tem só o nome do arquivo, por enquanto. Aí aqui eu tô meio que salvando todas as informações do endereço juntas. E aí tem mais aqueles negócios que eu mostrei no Excel. Essa vai ser a segunda etapa antes da terceira etapa, que vai ser o seguinte. Eu vou usar alguns serviços públicos para conseguir as coordenadas baseadas nesses endereços aqui. Mas aí, quando eu for fazer isso, eu explico. Então, vamos ver aqui. Esse carinha aqui já estava aqui na última gravação, né? Aí agora a gente tem o handle submit, que de fato faz uma submissão, né? Faz uma chamada. Aqui é basicamente um form padrão, né? Ele pega eu passo aqui o que ele está, a função, que vai chamar o meu endpoint, e trato os erros aqui, beleza? Ou dou a mensagem de sucesso. Aí aqui ele vai prevenir o form, porque a gente quer fazer a chamada via JavaScript. Vou pegar o file que ele inseriu aqui, né? Eu estou passando um input do tipo file, que aceita essas extensões, e aí aqui eu pego esse form e passo ele para a nossa chamada. E aí a gente chama o API imports fuel prices. E agora vamos ver esse carinha funcionando. É um post, tá certo isso? É um post, tá certo isso. Beleza, aqui a gente vai pegar o form data, que veio na requisição, vai fazer o parse dele e pegar o arquivo em per si. Fazer umas verificações aqui, se ele existe mesmo. E pegamos a extensão. Se a extensão não for nem extensão no Excel, nem CSV, a gente manda uma mensagem de erro falando que não suportamos outras extensões. E aí aqui a gente faz o insert na tabela import files com o status de pendente. Porque a gente vai ter o status de pendente, o de processando, e daqui a pouco a gente vai ter o status de que a gente está pegando as informações de coordenadas daqueles endereços, né? Mas como não está nisso ainda, a gente vai fazer só
com o processing, né, processando, completando e o pending, aguardando, sei lá. Então, beleza, a gente vai fazer o insert na tabela e vai salvar o arquivo no disco, como comentei mais cedo. A gente vai pegar o path, vai pegar o diretório temporário do sistema operacional, no meu caso aqui é o Windows. Aí vou fazer o básico, né? Vou gerar a tabela não, vou gerar o folder, vou gerar o arquivo, né, o caminho do arquivo, e vou salvar ele aqui usando a forma de salvar arquivos no JavaScript. Aí, cadê o carinha? Beleza, aí vou salvar. Show de bola. Aí agora eu vou começar a fazer o processamento desse arquivo. Ou seja, eu vou fazer o update na tabela, porque nesse pedaço aqui, vamos voltar aqui para o dbeaver, eu mostrei essa tabela, mas nessa primeira etapa a gente só vai estar salvando o arquivo, dizendo que o arquivo foi salvo na memória. O arquivo foi salvo na pasta temporária. E aí agora a gente tem que pegar esse arquivo, ler as linhas ou do Excel ou do CSV, para aí sim a gente popular essa segunda tabela aqui, beleza? Então a gente vai dizer que ele está processando, e se for CSV ou se for Excel, a gente vai fazer o parsing desses arquivos. Eu vou só passar por cima da função, porque eu não quero entrar em detalhe como é que isso aqui funciona, porque sinceramente eu também nem sei tão bem, já que a IA que fez esse negócio aqui para mim. Aí beleza, aí dado que deu tudo certo, a gente vai fazer um insert do result na tabela de fato que tem as linhas, que agora cada linha da tabela do Excel ou cada linha do CSV vai virar uma linha da tabela. E dando tudo certo, a gente vai salvar o completed. Beleza? E aí aqui, claro, se cair no catch, a gente diz que deu chabu, deu erro no nosso parsing no parsing, né? Seja lá qual seja o erro. E no final a gente faz o remove, a gente deleta o arquivo temporário que está salvo na memória. Porque a gente já extraiu todo o CSV na tabela, então nós não precisamos mais do arquivo. Beleza? Beleza. Para a gente seguir para o próximo passo, que vai ser pegar as coordenadas com base no endereço, a gente vai precisar de uma conta no LocationIQ e no GeoApify. Não é necessário ter nos dois serviços. Os dois serviços são gratuitos, né? Para algumas chamadas de API. Mas eu estou chamando primeiro o GeoApify e como fallback o Location.iq. E eu estou testando com um Excel bem pequeno, né? O Excel original que eu vou usar no projeto final, ele tem quase 20 mil linhas. Então, eu imagino que eu vou ter que distribuir essa carga entre alguns provedores. Aí já para me familiarizar um pouco com como que eles funcionam, eu botei os dois, mas no momento a gente vai testar só com um grupo bem pequeno de dados, até para não ficar bombardeando à toa esse serviço. Beleza? Vamos agora aqui no código ver o que foi alterado. Deixa eu primeiro mostrar como que vai funcionar, né? Aqui eu limpei o banco de dados, né? O banco de dados está com essas duas tabelas. Essa Spatial Refs é só por causa da parte geoespacial do Postgres. É uma tabela de metadados. Mas então vamos mostrar o funcionamento do aplicativo, né? Eu botei esse carinha que mostra o carregamento, mas ele não funciona meio como ele deveria, né? O que muda aqui é que eu botei todos os status que ele pode ter. E quando eu faço o submit do form, eu faço um timeout aqui que vai mudando o index para ele fazer o update do texto, né? E aí quando eu vejo que o retorno foi ok, eu passo para o index 3. Tranquilo? Mas isso é só basicamente estético, não tem nenhum motivo. E aqui ele demora mesmo porque ele está fazendo as chamadas lá para a API de fundo, né? Quando fizer o serviço de verdade, como isso aqui não é disponibilizado com frequência, eu acho que são 4 vezes por ano, eu acho que não tem problema eu implementar de uma forma que demore bastante, né? Já que eu não vou ter que ficar chamando essas duas APIs com frequência. Enfim, aí aqui é
essa perfumaria, né, no front-end, fora isso está exatamente como estava, mas o endpoint aqui está bem diferente, né? Então vamos ver aqui onde que a gente tinha parado. Ele pega o arquivo, né, faz as verificações necessárias, vê se é CSV ou Excel, publica no nosso banco de dados, vê se ele define o status como processando, até que ele consiga fazer o parse do CSV ou do Excel. Aí, beleza. Aí ele vai depois dar o completed, e aqui que começa a mudar as coisas. Aqui eu botei o return nesse insert, para ele me retornar esses dados da tabela aqui, a lista dos dados que ele está salvando, né? E aí eu passo essa lista para essa função aqui, geocode rows. Aí essa geocode rows, ela vai fazer duas coisas principais. Ela vai fazer o loop dentro da lista que eu estou passando, e ela vai fazer o geocode address, que é de fato a chamada para o provider. Beleza, então vamos analisar aqui o geocode rows, o que ele está fazendo. Primeiro ele vai fazer o loop, né, na lista de linhas que foi passada nessa função, e ele vai primeiro fazer o build address query, que vai basicamente pegar todos os campos do endereço e transformar numa única string, porque é isso que a gente vai passar ali para a API, seja do GeoApify, seja do location iQueue, para retornar as coordenadas. Aí, se não tiver a query, ou se ela for só igual a Brasil, eu vou marcar que ela falhou no nosso banco. Então essa funçãozinha aqui é só para não ter que ficar chamando toda hora esse código, ele basicamente vai dizer que aquela linha falhou no banco de dados. Aí eu vou fazer o update da linha no banco, dizer que ela está em processamento, e aí sim eu vou chamar o geocode address. Esse geocode address vai receber o endereço, que é aquela única string que a gente aglutinou, e ela vai pegar os providers que tem disponíveis aqui no projeto, né? Atualmente tem só esses dois, que é o GeoApify e o Location iQueue. E ele vai fazer um loop para buscar todos os providers. Por quê? Porque na documentação dessa API, ela tem a confiança do resultado. Tem o quanto que o resultado é confiável. Vamos ver aqui se a gente consegue achar. É aqui, ó, o Rank Confidence, e essa outra aqui também tem o tipo dela de fazer isso, que é o Importance. Se vocês entrarem aqui na documentação, vocês vão achar, é só procurar na documentação que vai ter essas coisas. Aí o que vai acontecer? Se o status da resposta for igual a geocode, significa que a confiança é maior do que a confiança mínima, que aqui está como 70%. Se a confiança for menor do que a confiança mínima, eu vou deixar com que o loop seja feito mais uma vez. Ou seja, se a primeira API que eu chamei, que é a GeoApify, retornar uma confiança acima de 70%, eu vou fazer o return da resposta dela. Caso contrário, eu vou buscar na outra API. Beleza? E esse carinha aqui significa que se as duas retornarem uma confiança baixa, eu vou pegar o resultado da primeira resposta. Esse símbolo aqui no JavaScript significa que se esse carinha aqui não for ou nulo ou undefined, eu vou atribuir o valor do cara da direita ao cara da esquerda. Beleza? Então é basicamente isso. Esse jeito de fazer as coisas aqui é meio que eu estou criando uma interface para eu poder chamar as mesmas funções nos dois objetos, né? Seja nesse GeoApify ou no Location Provider. Mas como aqui eu estou fazendo num loop e não estou injetando dependência, igual a gente faz no Spring, por exemplo, acho que assim já fica razoavelmente bom, né? Aí eu vou lá na API, vou pegar os resultados da linha, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo um for. Então aqui eu estou passando linha por linha, endereço por endereço. Se ele retornar nulo, eu marco que a linha falhou e vou para a próxima. E eu vou fazer o update do banco de dados passando as coisas que a minha API retornou, que seriam o endereço de latitude e longitude, o provider, a confiança e tudo mais, né? Se a gente der um F5 aqui, a gente vai ver o
o arquivo, né, que foi importado, e aqui vai ter os dados da API. Aí aqui, ó, veja que tem alguns com confiança bem baixa, né? Mas esses aqui, significa que ele foi na API GeoApify, e aí ele falou, tá 25%. Essa confiança é baixa. Vamos na outra API. A outra API também retornou menos de 70%, então ele ficou com o primeiro valor. É isso aqui que isso significa. Se a gente fosse rápido o suficiente, a gente colocasse o arquivo aqui e viesse olhar no banco de dados, a gente vai ver que ele inseriu as linhas aqui, mas ele não ainda preencheu os valores de geocode, né? Mas por esse vídeo é basicamente isso, foi só como fazer o arquivo de CSV ou Excel, fazer o parsing dele para o nosso banco de dados e depois buscar os arquivos, as informações de geoespaçamento, né? E o que mais que tem para falar aqui? E aí no próximo vídeo, o próximo vídeo vai ser uma junção desse vídeo com o antigo vídeo, que vai ser um aplicativo onde o cara vai botar a rota dele, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, e com base nesse arquivo aqui, eu vou buscar as menores, os postos com menores preços na rota, né? Talvez a gente consiga fazer uma coisa de tipo, o cara quer parar 3 vezes, e a gente buscar a melhor rota com base nisso, mas vamos ver. E aqui, uma coisa que se repara é que esse arquivo é bem grande, ele tem 20.000 linhas. E muitas desses endereços são do mesmo estabelecimento, né? A única coisa que muda é o tipo de combustível, seja gasolina comum, aditivada, diesel, blá blá blá. Então a gente vai ter que fazer um esquema de cache aqui, porque aqui eu estou fazendo da forma mais ineficiente possível. Eu estou buscando para cada item. E se esses dois itens forem iguais, eu vou seguir buscando eles 2 vezes, mesmo que eu já tenha essa informação. Então no próximo vídeo isso que a gente vai fazer de melhoras. Mas bem, por esse vídeo é isso. Até mais.